Olá, meus queridos irmãos, graça e paz. Mais uma vez estamos aqui para falar sobre o tema oração, né? Nós estamos há alguns dias gravando aí, falando sobre ministração, sobre a oração. Hoje a nossa ministração é um pouco mais rápida, mas eu queria lembrar aos irmãos que a primeira pregação, a primeira ministração que nós fizemos foi sobre, o tema era orando sem cessar. A segunda foi orando em todo tempo. E a terceira foi perseverando na oração. E hoje nós vamos destacar o tema orando e lendo a Bíblia. Queria que você pudesse anotar na sua mente, ou também se você pudesse anotar num caderno, a palavra orando, o tema orando e lendo a Bíblia. Eu vou começar lendo aqui um texto que está em Salmo 119, versículos 169 e 170, que diz assim: chegue a ti, Senhor, a minha súplica, dá entendimento segundo a tua palavra. Dá para ver que o salmista está orando e lendo a palavra. Chegue a minha petição à tua presença, livra-me segundo a tua palavra. Eu quero ler também Provérbios. Eu não quero que esse nosso tema fique só baseado em um texto. Eu quero ler também Provérbios 28, 9, que diz assim: o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, ou de ler a palavra, de meditar na palavra. O autor de Provérbios continua dizendo assim: até a sua oração será abominável. Olha o que o autor está dizendo: aquele que não ouve a lei, aquele que não medita na lei do Senhor, aquele que não ora, lendo a palavra de Deus, até a sua oração será abominável. Provérbios, anote aí, Provérbios 28, 9. Pastor, tem algum texto no Novo Testamento? Tem. E eu quero utilizar aqui as palavras do Senhor Jesus Cristo. Em João capítulo 15, versículo 7, olha o que o Senhor Jesus Cristo diz, meus irmãos. Esse aqui é o texto-chave, né? João capítulo 15, versículo 7, olha o que Jesus Cristo diz: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras, isto é a palavra de Deus, Jesus Cristo é o Logos, Ele é a palavra que se fez carne, né? Então ele diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Aí vem agora a parte da oração. Primeiro vem a palavra, depois vem a oração. Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Antes de nós entrarmos aqui na explicação do contexto, eu creio que você, pastor, que está ouvindo está vendo este vídeo, né? Você que é missionário, evangelista, líder de igreja, ou você que é crente em Cristo, já deve ter ouvido aquela historinha mais ou menos assim. A pessoa quer namorar com a outra, né? E ele diz assim: o que eu faço? Aí o líder fala assim: vai orar e lê a Bíblia. Depois de alguns dias a pessoa chega e fala assim: pastor, eu passei 40 dias orando. E Deus, através da minha oração, Ele confirmou que essa é a pessoa da minha vida. Você já deve ter ouvido falar disso, com certeza. Uma outra questão: a pessoa quer sair da igreja. Muitos pastores já passaram por essa experiência, eu já passei, outros pastores que estão aqui ouvindo, líderes de igreja que estão aqui ouvindo, já deve ter visto assim aquela pessoa chegar e falar assim: pastor, eu fiz uma campanha de oração, passei tanto tempo orando, e agora Deus confirmou através da minha oração que o meu tempo aqui nesta igreja acabou. E o pastor bem intencionado vai e pergunta assim: mas você só orou ou leu a Bíblia? A pessoa diz: não tive tempo para ler a Bíblia, mas eu orei e Deus confirmou na oração. Meus irmãos, eu quero dizer para os irmãos que no tempo que eu era menino, que eu não tinha nem tanto conhecimento bíblico, mas estava procurando na escola bíblica dominical aprender a Bíblia,
Isso era chamado, sabe de quê, irmãos? De heresia. Heresia, isso não era chamado de coisas de Deus. Primeiro porque quando eu estava lá, quando eu era criança, estava lá na sala da escola bíblica dominical, eu aprendi que com a oração nós falamos com Deus. Isso é lógico. Nós falamos com Deus através da oração, mas através do estudo da palavra, Deus fala conosco. Deus confirma a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, através do estudo da palavra. Quando nós estamos orando, nós estamos levando as nossas petições a Deus e pedindo para Ele nos abençoar. Mas é através do estudo da palavra e através da palavra que Deus fala conosco. Então não existe essa questão da pessoa dizer assim: ah, mas eu fui lá e orei e eu senti de Deus. Tem pessoas que passam o tempo todo orando, não lê a Bíblia, passa muito tempo orando, toma uma decisão precipitada que não é de acordo com a vontade de Deus e ainda coloca a culpa em Deus, coloca a culpa no Espírito Santo. Alguns até usam Atos capítulo 10 e diz: ah, mas Pedro, quando estava na casa de Simão, curtidor de couro, ele subiu no telhado para orar e teve aquela visão celestial, e ali ele não leu a Bíblia, mas ele apenas ouviu a voz de Deus. Irmãos, isso aí também é outra heresia. Primeiramente porque Pedro era um homem que era fundamentado na palavra de Deus. Abra sua Bíblia aí em João capítulo 6, versículo João capítulo 6, versículo 66 em diante. Olha só o que aconteceu. João capítulo 6, versículo 66 até o versículo 69. Olha o que aconteceu com Jesus Cristo. À vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam mais com ele. Muitos discípulos de Cristo tinham abandonado Cristo porque não queriam ouvir a palavra de Cristo. Cristo até falou para esses discípulos algumas coisas e eles começaram a dizer: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Versículo 67 diz assim: então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós retirar-vos com ele? Olha o que o versículo 68 diz: respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Quando Pedro chega a dizer assim: tu tens a palavra de vida eterna, Pedro está dizendo assim: a minha vida, Senhor, ela é baseada na palavra, e tu tens essa palavra de vida eterna. Pedro depois reconhece que Jesus Cristo é a palavra de vida eterna. Então, meus irmãos, nós precisamos entender bem isso. Tem muita heresia dentro do povo de Deus, e as pessoas colocando culpa em Deus, as pessoas dizendo assim: eu orei, eu jejuei, passei 40 dias, 40 noites jejuando e Deus confirmou. Isto é heresia, meus irmãos. Ouça a palavra de Deus, ouve a palavra de Deus. Josué capítulo 1 versículo 8 diz: não aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, e tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, e ele te conduzirá em paz e o teu caminho prosperará. Lá em Salmos capítulo 1 versículo 2 diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de noite. Ore. Nós estamos numa campanha de oração aqui na PIB de Itaquaral, mas eu quero dizer para você: não somente ore, leia a Bíblia, converse com Deus em oração, mas deixa Deus conversar contigo através da palavra. Oremos neste momento. Soberano Deus, eterno Pai, está nos céus. Neste momento, ó Pai, desperte no teu povo o desejo de ler a tua palavra. Este povo, ó Deus, que gosta de orar, que este povo também possa gostar de ler a tua palavra, meditar na tua palavra, que é o pão espiritual que alimenta as nossas vidas, ó Pai. Abençoe todos que têm acesso a este vídeo e que todos possam amar a tua palavra, em nome de Jesus.
Amém. Que Deus o abençoe em nome de Jesus.